Graça, paz e misericórdia, igreja. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Bom, mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos, em nome de Jesus. Muito feliz por estarmos aqui reunidos, em nome de Cristo, independente das circunstâncias. E possamos, em nome de Jesus, como eu disse no começo, inclusive, prestar e entregar o nosso melhor culto ao Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos me ouvem bem? Tá bom o som? Amém. Glória a Deus. Os irmãos, queria meditar convosco nessa noite, lá no Antigo Testamento, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler o capítulo inteiro desta vez, em nome de Jesus. Primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém? 1 Samuel 24, está escrito assim. Glória a Deus. Davi saiu dali e se abrigou nas falésias de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, contaram: Davi está no deserto de Engade. Então Saul selecionou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e saiu à procura de Davi e de seus homens, a leste das rochas das cabras monteses. Chegou aos currais de ovelhas que ficavam perto do caminho. Havia lá uma gruta em que Saul entrou para cobrir os pés. Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna, e os homens de Davi lhe disseram: Chegou o dia em que o Senhor te diz: Eis que eu vou te entregar o teu inimigo nas tuas mãos. Faze com ele o que bem quiseres. Davi levantou-se e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Depois disso, o coração lhe batia fortemente por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: Que o Senhor me tenha como abominável se eu fizer isso ao meu Senhor, o ungido do Senhor, levantando a mão contra ele, porque ele é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. Saul deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi se levantou a seguir, saiu da gruta e lhe gritou: Senhor, meu rei! Saul voltou-se e Davi se inclinou até o chão e se prostrou. Depois Davi disse a Saul: Por que ouve os que te dizem: Davi quer te fazer mal? Hoje mesmo os teus olhos viram como o Senhor te entregava as minhas mãos na gruta. Falava em matar-te, mas eu te poupei e disse: Não levantarei a mão contra o meu Senhor, porque ele é ungido do Senhor. Ó meu pai, vê aqui na minha mão a orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, compreende e vê que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti, enquanto tu andavas no meu encalço para me tirares a vida. O Senhor seja juiz entre mim e ti, e que o Senhor me vingue de ti, mas eu não levantarei a minha mão contra ti. Como diz o antigo provérbio, dos ímpios procede a impiedade, mas eu não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu em campanha o rei de Israel? Atrás de quem cortes? Atrás de um cão morto? De uma pulga? Que o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti, e que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, arrancando-me de tua mão. Terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: É mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a gritar e a chorar. Depois ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu te tenho feito mal. Hoje tu me revelaste a tua bondade, pois o Senhor me entregou nas tuas mãos e não me mataste. Quando o homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho. Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora sei que, sem dúvida, reinarás e que o reino de Israel permanecerá em tua mão. Juro-me, pois, pelo Senhor, que não exterminarás a minha posteridade e nem farás desaparecer o meu nome da casa de meu pai. Então Davi fez o juramento a Saul. E Saul voltou para sua casa, mas Davi e os seus homens subiram para o refúgio. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus,
Obrigado, meu Pai, pela tua presença no nosso meio, pela ministração que a Shirley fez. Eu te peço, Deus, que verdadeiramente o Senhor possa, Pai, impactar as nossas vidas, quebrar todo o jugo, repreender todo o fardo do diabo. E como foi dito, Senhor, em nome de Jesus, no início desse culto, que nós possamos ter a paz que excede a todo entendimento, a toda compreensão, uma paz que não depende das circunstâncias, não depende de tudo estar bem, mas uma paz, Pai, que os homens olham para nós e acreditam que nós deveríamos estar desesperados, mas no meio do desespero, em meio ao caos, em meio à loucura, em meio aos problemas, em meio às dívidas, em meio às dificuldades, nós vamos ter algo, Pai, uma paz que excede a toda compreensão. Por quê? Porque nós estamos com Deus que excede toda compreensão dentro dos nossos corações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, enche os nossos corações com a Tua presença e dá-nos sempre desta paz em nome de Jesus. Continuamos a abençoar esse culto de hoje. Que o nome do Senhor seja glorificado. Fala com cada um de nós, inclusive comigo, e que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nesta noite, eu preciso apresentar a cada um de vocês e a mim também algo extremamente importante e relevante das Escrituras Sagradas, algo que é um pilar para todo cristão que se preza. Não para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que talvez carreguem o nome de irmão, mas para aquele que verdadeiramente quer ser um servo de Jesus Cristo. E eu fiz questão de ler toda esta passagem, até porque ela é extremamente edificante e nos traz grandes lições. Mas esta passagem aqui no Antigo Testamento, ela exemplifica algo extremamente recorrente e importante que nós temos nas palavras de Jesus, do apóstolo Paulo também, e ao longo de todo o Novo Testamento. Nessa passagem, meus irmãos, nós temos Davi, futuro rei de Israel. E ele estava em uma situação difícil. Quando nós olhamos e pensamos na história de Davi, nós costumeiramente pensamos ele na sua realeza, com todo o luxo, com todo o exército ao seu dispor, governando todo aquele território. Mas antes dele chegar ao ponto da realeza, ele passou por muitas dificuldades. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nem sempre Deus ele nos abençoa, nos entrega tudo que nós queremos logo de pronto. Não é verdade, irmão Cleiton? Muitas vezes nós passamos pelo deserto, como foi literalmente aqui o caso de Davi. Antes dele receber a realeza do povo de Israel, ele passou pelo deserto, ele passou pela luta, ele passou pela dificuldade. É interessante que Davi, mesmo no deserto, mesmo não tendo nada, mesmo sendo um fugitivo e um perseguido, ele permaneceu fiel a Deus e não abriu mão da sua fidelidade ao Senhor. Ele foi fiel e por isso Deus lhe deu a realeza. E a palavra do Senhor, o exemplo de Davi nos mostra aqui que independente das circunstâncias, independente de bênção material ou de qualquer coisa desse tipo, nós precisamos manter a nossa fidelidade a Deus. Há diversas coisas nessa palavra que são extremamente interessantes. Talvez nós poderíamos aqui tirar daqui umas 5 pregações diante do exemplo que Davi nos dá nessa noite. Mas é interessante que Davi aqui, ele não estava na realeza, mas ele estava fugitivo no deserto. Saul, por inveja, estava perseguindo Davi a todo custo. Aonde ele ouvia dizer que Davi estava, ele ia atrás tentando matá-lo. Porque ele sabia, ele ouvido a notícia de que ele seria o próximo rei de Israel, as profecias. E ele queria matar Davi a todo custo para tentar impedir o plano que Deus tinha na vida daquele homem. Mas uma coisa também, uma lição também que o Senhor nos traz por meio disso é que, por mais que Saul fosse invejoso, fosse mau, tivesse poder nas mãos dele para matar Davi, quando Deus tem um plano nas nossas vidas, não tem nada nem ninguém que consiga impedir aquele plano de se realizar. Pode um homem se levantar, pode a família maldizer, pode ser o que for acontecer, pode parecer que tudo vai dar errado num dia ou no outro, mas em nome de Jesus, ainda que a noite seja demorada, mas um dia o sol vai raiar e nós alcançaremos a bênção do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. E aqui é interessante, meus irmãos, que Davi, ele estava escondido no deserto de Engate, dentro de uma gruta com os seus soldados. Eram soldados valentíssimos. Os melhores homens de toda aquela região, eles serviam com Davi, eram homens capazes de matar gigantes, homens capazes de enfrentar um exército inteiro sozinhos, assim como Davi também, não obstante ele não fosse dos mais altos,
né? Mas não obstante que não fosse dos mais altos, nem dos mais fortes, ele era extremamente competente nas guerras nas quais ele entrava. E ele estava escondido em uma gruta com seus homens, fugindo de Saul. Saul estava com 3.000 homens no deserto perseguindo Davi. E é interessante que Saul, em determinado momento, ele ficou extremamente apertado para fazer as suas necessidades fisiológicas. E eu acredito que na pressa ele não tenha verificado, não tenha pedido para os seus homens fazerem uma varredura na gruta que havia ali perto, mas ele talvez no desespero ali, na ânsia de fazer as suas necessidades fisiológicas, ele disse para os seus homens que não precisava fazer uma vistoria, fazer uma análise para ver se havia alguma coisa ali. Ele entrou na primeira gruta que ele viu para poder se aliviar. Saul se senta e começa a se aliviar ali naquela gruta. Só que justamente no lugar em que Saul entra, Davi estava lá no fundo com os seus homens. Não me lembro agora quantos, talvez uns 50 homens de Davi estavam ali. Os homens de Davi, eles se voltam para ele e lhe dizem: Davi, chegou o dia que o Senhor te diz: eis que vou entregar o teu inimigo nas tuas mãos, faze com ele o que bem quiseres. Aleluia, Jesus. Davi, ele tinha ali Saul nas suas mãos, ele poderia matá-lo da forma que ele bem entendesse, da forma que ele quisesse. E os seus homens estavam ali animados e excitados para ver ali finalmente a vitória de Davi se realizar, Davi exercer a vingança, Davi talvez colocar para fora todo o ódio, toda a raiva, porque, meus irmãos, não sei quantos de vocês já leram a história, mas Saul ele fez muito mal para Davi. Quantas coisas ruins Saul fez para Davi. Davi o ajudou, Davi tocava lira para os demônios saírem do corpo de Saul. Davi ganhou várias guerras para Saul, mas Saul começou a invejá-lo. E o perseguiu, tentou matá-lo e fez tantas coisas ruins para tentar fazer o mal contra Davi. Mas não obstante ele fizesse tanto mal contra a vida de Davi, Davi ainda assim o amava e o respeitava. E nesse momento, Saul estava na frente de Davi com a sua espada. Eles tinham Saul de costas para ele. 3.000 homens lá no deserto não tinham ideia do que estava acontecendo. Os homens de Davi, ao pé do ouvido dele, dizendo: mata, destrói, é a tua vitória. Hoje o Senhor entrega ele na tua mão. Acaba com tudo isso, mata ele, você se tornará rei. Todos se submeterão a você. Se vinga. Lembra de tudo que ele fez para você e mata esse homem. E os homens falavam. Mas Davi, não obstante ele tivesse ali uma grande oportunidade para acabar com a vida de Saul, ele disse assim aos seus homens: que o Senhor me tenha como abominável se eu fizer isso ao meu Senhor, o ungido do Senhor, levantando a mão contra ele, porque ele é o ungido do Senhor. E mais uma vez, aqui na frente, versículo 13, Davi diz: o Senhor seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, eu não levantarei a mão contra ti. Davi, naquele momento, meus irmãos, ele resistiu ao seu impulso. Eu imagino que naquela hora, todas as lembranças ruins que ele tinha de Saul, tudo aquilo que ele fez deve ter lhe vindo à mente. Imagino a chuva de pensamentos, de emoções, de sentimentos que passaram pela cabeça desse homem. E ele talvez tinha chance ali de acabar com tudo aquilo e de se consagrar rei de Israel, mas ele resistiu ao seu impulso, à sua vontade, ele resistiu ao ódio que ele tinha no coração, e ele falou que não, eu não vou matar este homem. Ele se limita a simplesmente cortar a orla da veste de Saul, simplesmente para poder depois comprovar que ele estava com a vida dele nas mãos, e ele não fez nada. Ele poupou a vida daquele homem. Ele resistiu a si mesmo. E a palavra do Senhor, inclusive, nos mostra aqui que ele teve que conter os seus homens, para que os seus homens não se levantassem contra Saul e o matassem. Vejam, pois, que exemplo, meus irmãos. Eu acho que foi no nosso segundo culto, eu falei sobre nós amarmos os nossos inimigos, nós orarmos por aqueles que nos perseguem. E Davi aqui, no Antigo Testamento, ele cumpriu isso perfeitamente. Glória a Deus, aleluia. Ele amou, ele respeitou, ele valorizou a vida de um homem que lhe detestava, que lhe queria o mal. Saul, ele não estava ali brincando de caçar Davi, ele queria matá-lo. Aleluia, Jesus. E Davi tinha a oportunidade de matar um homem que queria matá-lo, mas ele não. Ele retribuiu com amor, é como o próprio Saul diz mais um pouco para frente: Davi, eu vim a você com mal, mas você me retribuiu com bem. Esse é o Evangelho. Glória a Deus. É nós amarmos quem nos detesta.
amarmos quem nos persegue, orar por aqueles que nos perseguem, em nome de Jesus. É isso que o Evangelho de Cristo nos pede. Glória a Davi Deus. aqui, ele resistiu aos seus impulsos, ele resistiu à sua carne, ele resistiu à sua vontade. Ele falou, não, eu quero fazer isso, eu quero matá-lo. Meu ódio fala alto agora. A minha chateação, a minha ira fala alto agora. Os meus homens gritam ao meu ouvido para que eu mate este homem. Mas eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu temo a Deus. Porque independente do que eu quero, independente do que os meus homens querem, eu temo a Deus e essa não é a vontade do Senhor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou resistir a mim mesmo. Eu vou controlar os meus impulsos. Eu vou controlar a minha vontade e vou fazer a vontade do Senhor em nome de Jesus. Davi aqui, meus irmãos, ele faz algo incrível. Ele deixa um testemunho incrível para nós. Ele cumpre algo que nós temos, né, de uma forma bastante explícita em vários momentos do Novo Testamento. Ali em Gálatas, deixa eu abrir aqui para os irmãos. Gálatas capítulo 5, onde nos fala do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. O fruto do Espírito, meus irmãos, ele não é composto por... Ele não é, cada uma dessas coisas que eu disse para os irmãos, ele não é um fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é composto por tudo isso. Um homem que tem verdadeiramente o Espírito Santo, ele vai desenvolvendo cada uma dessas coisas. E a última coisa, a última parte do fruto do Espírito é autodomínio, é autocontrole. E foi exatamente isso que Davi manifestou ali naquele momento. Ele se controlou, ele se resistiu a si mesmo. Ele superou a sua vontade. Talvez a sua carne queria mais do que tudo fazer aquilo ali, matar Saul, mas ele resistiu. Talvez ele tremia querendo fazer aquilo. Quantos homens Davi não matou? Certa feita ele queria construir um templo para Deus, e Deus não deixou porque ele já tinha muito sangue nas mãos. Matar Saul seria só mais um que ele mataria. Mas ele sabia que aquela não era a vontade do Senhor. Ele resistiu à sua vontade, ele resistiu ao seu ódio, ele se autodominou, ele se autocontrolou em nome de Jesus Cristo. E essa lição que eu quero trazer para mim e para vós em nome de Jesus. Nós precisamos em nome de Jesus dominar a nós mesmos. A nossa carne, meus irmãos, a nossa carne ela é mal. A nossa carne ela deseja coisas más. A palavra do Senhor nos mostra que enquanto nós estivermos neste mundo, haverá uma luta ferrenha, uma luta travada, uma luta grandiosa entre o espírito e a carne. O nosso espírito desejará, pois, as coisas de Deus, a nossa carne desejará, pois, as coisas do mundo. E se nós quisermos ser cristãos, nós precisaremos dominar a nossa carne, vencer a nós mesmos dia após dia, em nome de Jesus, para cumprirmos a vontade do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Versículo que eu gosto muito, que a irmã Josiane até nos trouxe uns dias atrás. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ali ele estava dizendo, meus irmãos, se alguém quiser ir após ele. E é interessante, eu gosto de falar, que ele inicia essa sentença, essa frase, falando se você quiser me seguir, se você quiser vir após mim, eu caminhei, eu fiz esse caminho, eu inaugurei esse caminho que é reto, que é estreito, que é direito, que é justo, que é honesto. Se você quiser ir ao meu encalço, se você quiser seguir as minhas pegadas, ele está falando aqui, meus irmãos, se. Ele não vai obrigar-nos a segui-lo. Ele não vai nos tomar pela mão e nos forçar a fazer a vontade dele. Lá no livro de Deuteronômio, certa feita, Moisés ele se volta para o povo e ele diz: eis que ponho diante de vós hoje a vida e a morte. E vocês podem hoje escolher o que vocês querem para as vossas vidas, o que vocês querem para aqui e para diante.
Vocês querem a vida, que é seguir os mandamentos do Senhor, que é obedecer a Deus e cumprir a sua vontade? Ou vocês querem a morte, que é adorar os deuses estrangeiros e voltar aos Baais e todas aquelas corrupções que haviam na época? Sempre houve uma escolha, sempre haverá uma escolha. Os homens, eles podem nos prender, podem colocar os cristãos, como colocam lá no Coreia do Norte, colocar os cristãos em um container, pegando fogo o dia inteiro, privar de comida, mas eles não conseguem roubar ou aprisionar o nosso coração. Independente da condição na qual nós estejamos, nós sempre vamos ter a escolha de servir ou não a Deus. Hoje e todos os dias das nossas vidas estará diante de nós a vida e a morte. Jesus, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz com alto domínio. Ele está falando a mesma coisa que aconteceu com Davi ali. Se nós quisermos ser cristãos de verdade, meus irmãos, nós precisaremos nos negar. Jesus disse que aquele que quiser ir após ele, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. 3 requisitos, 3 coisas que nós precisamos fazer. Se nós não fizermos uma delas, nós não somos seguidores de Cristo Jesus. E a primeira que ele anuncia, que ele deixa explícita, é justamente negar a nós mesmos, rejeitar a nossa vontade. A nossa carne é mentirosa, é invejosa, é má. A nossa carne fala palavrões, a nossa carne deseja a pornografia, deseja o adultério, deseja a maldade, deseja a prostituição. A nossa carne deseja todas essas coisas. Aqui Gálatas capítulo 5 também, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixos, ciúmes, ira, discussões, contenda, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Essas são as obras da carne. A nossa carne deseja isso, a nossa carne deseja brigar, a nossa carne deseja discutir, a nossa carne deseja sempre estar com a razão, a nossa carne deseja superioridade, a nossa carne deseja sermos altivos e nos considerarmos superiores aos outros. A nossa carne não tem a menor vontade de orar, a nossa carne não tem a menor vontade de ler as Escrituras Sagradas, quanto mais de jejuar. A nossa carne não deseja vir à igreja. A nossa carne não deseja ajudar o próximo necessitado que está na rua. A nossa carne não deseja nada que venha de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus disse certa feita que desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus. E violentos se apoderam dele. Para nós nos apoderarmos do reino dos céus, nós precisaremos ser violentos. Aleluia. Não com o nosso próximo, mas com nós mesmos. Glória a Deus. Nós precisaremos nos matar, meus irmãos, dia após dia. Eu falo por mim e falo por vós. Quantos pensamentos ruins não passam pelas nossas mentes todos os dias? Quantos sentimentos abomináveis? Quantas coisas passam aqui dentro e aqui também que nós nos enojamos e não temos a coragem de dizer para ninguém? Quantas dessas coisas muitas vezes nós fazemos, mesmo que nós não queiramos? Romanos capítulo 7. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, o mal que se me apresenta, é justamente o que eu faço. É que o apóstolo Paulo fala do homem que não tem a Deus, que não conhece o Senhor. Um homem que está perdido no mundo, meus irmãos, ele reconhece que a lei é boa, justa e perfeita, mas a única coisa que ele consegue fazer, por mais que ele saiba o caminho, ele saiba a verdade, ele sinta o que é o certo a fazer, ele não consegue fazer o certo, mas a única coisa que ele faz é o errado, e ele faz justamente aquilo que ele detesta. Ele não tem capacidade de lutar contra si mesmo, muitas vezes nem quer lutar contra si mesmo, não quer se enfrentar. Meus irmãos, em nome de Jesus, o reino dos céus, ele é conquistado à força. Como eu dizia muito na outra igreja na qual eu congregava,
Eu não sei se os irmãos entendem a importância do que acontece aqui quando nós proclamamos a palavra do Senhor. Em cada culto, em cada lugar no qual a palavra do Senhor é proclamada. Nós não estamos aqui simplesmente proclamando palavras, nós estamos anunciando a palavra do Senhor, porque o que está em jogo aqui, meus irmãos, não é a nossa prosperidade material, não é o nosso emprego, não são bênçãos neste mundo, mas o que está em jogo aqui é a eternidade da nossa alma. Glória a Deus. A nossa carne, ela voltará ao pó, mas o nosso espírito, ele voltará a Deus, e Deus nos julgará. E nós estaremos ou na eternidade com Ele para todo sempre, ou no inferno para todo sempre. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é aonde nós passaremos a eternidade. É preciso, pois, que nós entendamos que nós somos temporários neste mundo. Que este mundo vai passar. E que em nome de Jesus, que aquilo que nós devemos buscar e nos importar verdadeiramente é com a presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso, em nome de Jesus, pensai, pois, nas coisas do céu, nas coisas do alto. Preocupemos-nos, em nome de Jesus, mais com as coisas espirituais do que com o nosso trabalho, do que com as coisas deste mundo. Preocupemos-nos com a eternidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Certa feita, Jesus, ele conta uma parábola, ele fala de um homem muito rico, que tinha celeiros, que tinha talvez um negócio grande, vendia muito. Ele abastecia os seus celeiros com muita coisa. E aí ele se regalava, ele fazia banquetes, fazia orgias, todo esse tipo de coisa. E o Senhor se volta para ele e diz: louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. O que, pois, você vai fazer com tudo isso que vai ficar aí para trás? Tudo isso aqui, meus irmãos, a minha casa, o meu carro, assim como dos irmãos, um dia vai passar. E se Deus nos chamasse hoje, e se nós fôssemos dormir hoje e não acordássemos amanhã, ou se o Senhor Jesus voltasse hoje, será que nós estamos negando a nós mesmos? Os irmãos conseguem entender a importância de nós servirmos a Deus? Glória a Deus. Se o Senhor Jesus voltasse agora, quantas pessoas não iriam para o inferno e não teriam uma outra oportunidade? Se nós morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? Aleluia. Para onde nós iríamos se nós morrêssemos hoje? Aleluia, Jesus. Será que o Senhor nos receberia na glória? Ou será que seríamos expulsos do paraíso porque nós não negamos a nós mesmos? Sabe por que existem tão poucos cristãos verdadeiros no mundo? E porque nós vemos tantas atrocidades nas igrejas? É por causa disso aqui. Por causa do negar a si mesmo. Porque isso aqui, Cleverson, Ronald, cada um de nós que estamos aqui, é extremamente difícil. Talvez seja a coisa mais difícil que exista na face de toda a terra. Não há nada mais difícil do que nós negarmos a nós mesmos e servirmos a Deus verdadeiramente. Aleluia. Quem é que quer se recusar a si mesmo, se renunciar a si mesmo, negar a sua vontade? Você ter, como Davi teve a possibilidade de fazer o que você quer, o que você desejou, o que você planejou, e você recusar aquele desejo ardente do seu coração por amor a Deus. É por isso que nós vemos tantas coisas no mundo de hoje, porque as pessoas não têm ou perderam essa capacidade de se negarem a si mesmas. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, eu convoco a mim e convoco a vós, a que nós possamos ser fortes hoje, em nome de Jesus. Que nós possamos, em nome de Jesus, lutar, combater, resistir a nós mesmos, orar mesmo sem sentir a menor vontade, ler a palavra de Deus rigorosamente, em nome de Jesus, jejuar diante do nosso Deus, fazer o bem, rejeitar os palavrões que muitas vezes saem dos nossos lábios e cumprir a vontade do Senhor, em nome de Jesus. E como eu disse, talvez no penúltimo ou antepenúltimo culto, nós precisamos servir a Deus mesmo que não estejamos sentindo nada. Glória a Deus. Haverá momentos nos quais nós sentiremos gloriosamente a presença de Deus. Verdade, Jesus. Mas quando nós não estivermos sentindo, nós precisaremos manifestar o nosso amor a Deus e servi-lo da mesma maneira em nome de Jesus.
Aleluia. E já finalizando as minhas palavras, é interessante como tem vários exemplos na Escritura Sagrada que nos mostram, ou nos falam sobre isso. Lá no Sermão da Montanha, salvo engano, no capítulo 5, Jesus ele fala isso no meio de uma parábola, de uma outra forma ainda, né? Ele diz assim: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o para fora de ti, lança-o para longe de ti. Se o teu braço direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o para fora de ti, lança-o para longe de ti. Jesus não estava dizendo ali que nós devemos arrancar o nosso olho, arrancar a nossa mão, mas ele estava dizendo ali que é melhor você arrancar o teu olho, lançá-lo para longe de ti do que você pecar. Ele estava dizendo ali, meus irmãos, que se há alguma coisa nas nossas vidas, se há uma pessoa, se há um celular, se há uma rede social, se há uma não sei como é que é o nome desses, uma Netflix, ou seja lá o que for que tem ali na televisão, no YouTube, se há qualquer coisa nas nossas vidas que nos faz pecar e nós não conseguimos resistir, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja uma tecnologia, seja o que for, seja um lugar, seja um ambiente, é melhor nós arrancarmos isso da nossa vida, seja até mesmo um trabalho. Se for um trabalho que está nos fazendo pecar, nós precisamos arrancar das nossas vidas. Porque é melhor nós entrarmos mancos no reino dos céus do que todo o nosso corpo seja lançado no inferno. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos fala aqui sobre até onde nós estamos dispostos a servir a Deus. A nossa disposição em servir a Deus está até a morte. Ou se a coisa apertar um pouquinho, nós vacilaremos e recuaremos um pouco. Até onde nós estamos dispostos, meus irmãos. Aleluia. Tudo isso aqui nos faz sobre nós rejeitarmos a nós mesmos, rejeitarmos a nossa vontade, rejeitarmos o que nós queremos, rejeitarmos os nossos sonhos, rejeitarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, por amor a Deus, em nome de Jesus. Deus nos dê força, porque um homem, Ronald, um homem que se preze, uma das qualidades que ele precisa ter é justamente isso, o autocontrole. Ele precisa se controlar, ele precisa saber o que fazer na hora certa, ele precisa tomar o posicionamento correto, ele precisa conduzir a sua família, muitas vezes recuar em algumas coisas em nome de Jesus e saber direcionar a sua esposa e os seus filhos. Nós precisamos nos controlar como homens, mas mais ainda como cristãos em nome de Jesus. Aleluia. Ponhamos de pé em nome de Jesus, vamos orar, que Deus nos dê força em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque enquanto nós estivermos aqui, nós corremos o risco de cair em nome de Jesus. Mas se nós nos controlarmos e rejeitarmos a nossa carne, orarmos e vigiarmos, nós venceremos em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Ó justo, obrigado Deus pela tua palavra. Senhor, como eu dizia meus irmãos agora há pouco, o que está em jogo aqui, Senhor, é a nossa eternidade. É onde nós estaremos contigo para todos sempre. Aleluia. E Deus, em nome de Jesus, uma das coisas que o Senhor nos pede é que nós neguemos a nós mesmos, que nós rejeitemos a nossa vontade. Então, Pai, em nome de Jesus, eu sei o quanto isso é difícil, mas, Pai, em nome de Cristo, dá-nos força, Deus, em nome de Jesus, para lutarmos dia após dia contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra os nossos impulsos, os nossos sentimentos malignos e fazermos, Deus, ainda assim, a vontade do Senhor em nome de Jesus. Então dá força a mim e ao teu povo em nome de Jesus, e que o teu nome seja engrandecido em nome de Jesus, e que todo mal, todo engano, todo o peso das trevas, todo o fardo inimigo, para tentar criar ainda mais dificuldade para nós, seja repreendido agora em nome de Jesus. Amém.